Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo. Denis Gonçalves aqui. Aqui é o lugar do seu devocional diário, de você aprender da palavra de Deus, aprender sobre o mundo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a guerra espiritual, os ataques do inimigo, os ataques de Satanás contra a nossa vida, a verdadeira guerra espiritual. E já passei por algumas situações bem complicadas na minha vida que parecia que estava tudo sombrio. Vou colocar um vídeo aqui para vocês verem aqui. Olha só, tá vendo esse caminho aqui? Se você não estiver em guerra espiritual, se você tiver tudo bem com você, você vai chegar num lugar desse e vai falar assim, que lugar top, que lugar lindo. Mas quando você está sofrendo ataques do inimigo, ataques espirituais, você vai chegar nesse lugar, um lugar como esse aqui, e vai ficar com medo, vai achar ele sombrio, vai achar ele totalmente opressor. Mas é porque você está passando por um momento de tribulação, um momento de ataque espiritual. E hoje eu vou falar para vocês de 3 pontos que eu e você, cristão, a gente precisa colocar em prática na nossa vida para que a gente vença esses ataques espirituais, essas guerras espirituais, e a gente possa vencer. Outro dia eu fiz um vídeo aqui que eu tive um sonho à noite, um pesadelo, que eu lutei a noite toda contra demônios, pessoas endemoniadas e demônios. E às vezes essas coisas espirituais, esses ataques, que às vezes você acorda até com dor no corpo, é porque o inimigo está tramando algo para você desanimar, você ficar com medo e desistir. É porque Deus tem uma vitória para você, tem a vitória para você, e se você desistir, você vai desistir também da bênção. E Jesus, ele também foi tentado aqui na terra. Todo mundo sabe que ele foi tentado e teve os ataques espirituais, teve muitas coisas ali sobre a vida dele, o inimigo atacando ele, fazendo propostas para ele. Foram momentos difíceis. E Jesus, quando ele estava para começar o ministério, começando o ministério, ele se retirou por 40 dias para o deserto. Sabe para quê? Para se preparar, para orar e jejuar contra aqueles ataques do inimigo que estavam acontecendo e que estavam começando a acontecer contra ele quando ele estava iniciando o seu ministério. O inimigo fez vários ataques contra ele ali, várias propostas para ele, que ele estava revestido do poder de Deus e da graça de Deus através do jejum e oração. E o jejum e a oração é um dos instrumentos que a gente precisa para a gente vencer esses ataques do inimigo, para a gente se conectar com Deus, fortalecer nossa carne, nosso espírito, para que nós possamos vencer esses ataques do inimigo. E Jesus tinha esse costume de se retirar um tempo para orar e jejuar. E nós, como cristãos, pessoas que somos feitos aqui de carne e osso, que não somos seres celestiais, nós precisamos estar orando, jejuando, buscando a Deus, para que esses ataques não venham pegar você. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você já teve dias que parecia sombrio, dias assim que estranho, que parece que estava nublado? Pois é, muitas vezes são os ataques das trevas tentando destruir você. E você não tem o discernimento das coisas espirituais, desculpa, e não entende o que está acontecendo. Então, jejum e oração. Retirar um tempo para jejuar, orar contra os ataques do inimigo. A gente nunca sabe quando a gente vai ser confrontado, quando virá uma situação de ataque do inimigo, de ataque das trevas. Então a gente tem que estar preparado para vencer esses ataques das trevas. E o ponto 2 de hoje que eu quero tratar com vocês, a gente tem que ter obediência, anotei aqui no meu caderninho aqui para que eu não esqueça, obediência e submissão à vontade de Deus. Muitas das vezes, nós vamos agindo sem obediência, a gente não tem submissão nenhuma a Deus. A gente quer agir pelo nosso próprio eu, pelo nosso próprio ego, por nossa própria vontade, por nosso próprio conhecimento, e a gente não busca aquilo que Deus quer para nós.
Então a gente precisa, com certeza, ter obediência e submissão à vontade de Deus. A gente precisa estar debaixo da vontade de Deus e obedecer os mandamentos de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente vença os ataques do inimigo, a gente não caia nos ataques, nessas guerras espirituais. E um outro ponto que eu anotei para vocês aqui, que eu quero falar hoje, é o conhecimento e o uso das Escrituras. Muitas vezes, nós estamos com tanta correria, o mundo está tão corrido, muitas coisas acontecendo, trabalho, serviço, filhos, faculdade, contas para pagar, que nós não buscamos aprender na Escritura, aprender na Palavra de Deus. E eu gosto muito de falar sobre isso, que a Bíblia é o manual, é a bússola para que a nossa vida dê certo e a gente vença em todos os quesitos da nossa vida. Quando a gente começa a ler a Bíblia, jejuar, orar, buscar a Deus, aprender, a gente consegue vencer esses ataques espirituais, essas guerras espirituais que acontecem. A gente consegue viver melhor. Ontem, no nosso encontro de casais, que a gente tem um encontro semanal de casais, eu falei isso. Não tem nada melhor do que a paz. E Jesus é a paz que excede todo entendimento. Jesus é a paz que habita na minha vida hoje. Jesus é a paz. Eu posso dizer para você, meu irmão, que eu tenho a paz. Denis, mas você quer dizer que não acontece nada na sua vida que tira você da sua paz? Não. As tribulações vêm, as doenças vêm, as dificuldades vêm, as contas para pagar chegam, mas eu tenho a plena convicção e certeza que Deus está no controle de todas as coisas e tudo vai se encaminhar e tudo vai ficar no lugar certo. Isso é um fato. A gente tem que ter esse ponto, que é conhecimento das Escrituras, obediência e submissão à vontade de Deus e também jejum e oração. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, hoje eu convido você para se aprofundar nas coisas espirituais, naquilo que vem do alto, naquilo que vem de Deus. Deus, ele te dá autoridade para orar, para curar, para fazer coisas extraordinárias. Tem um fato que aconteceu comigo há alguns anos, há bastante tempo. E eu decidi ir lá na roça, lá na meu pai, lá onde ele estava lá tirando leite. Lá. Cheguei lá de moto. Quando eu cheguei no curral, tinha 2 vacas do meu pai deitadas ali no curral para morrer. Ele fala ervou. Ervou quer dizer que comeu alguma erva ali, alguma coisa que já estava para morrer. Falou, a vaca quando deita desse jeito aí, ela não levanta mais não. Ele estava triste que 2 vacas caras, sabe, que dava muito leite, muito boas as vacas. Ele falou, quando prosta assim, não levanta mais não. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu posso entrar aí no curral, o senhor permite que eu entre no curral e ore aí, expulsando esse mal para que essas vacas não morram? Ele falou, claro, entra aí. E eu entrei ali e senti assim o poder de Deus envolvendo aquele lugar. E eu orei, repreendi o mal. Repreendi o mal sobre aquelas vacas que não aceitavam aquilo, sobre as vacas do meu pai, que foi compradas com o suor dele, que foi o dinheiro que ele tirou da própria aposentadoria ali para comprar aquelas vacas e que o devorador não levasse aquelas vacas que eram animais que estavam sofrendo ali, que eu orei. E quando eu terminei de orar, aquelas 2 vacas levantaram e foram pro coxo. Eu olhei pro meu pai, ele estava assim, que é isso? E a lágrima descendo, que é isso? Que é isso? Eu falei, pai, a gente tem autoridade para orar até mesmo sobre os nossos animais. Quando acontecer alguma coisa assim, ora, repreende.
E Deus, ele tem o poder de curar os nossos animais, de curar pessoas. Deus tem o poder. Deus tem o poder de curar. Hoje, nós sabemos que essa guerra espiritual, ela existe. E Deus, ele vem vencendo. Ele vem nos ajudando a vencer todas as guerras espirituais. Isso é um fato. Deus nos ajuda. E esses lugares sombrios, eles acabam se transformando em lugares de paz, de tranquilidade. Essa é uma realidade. Lugares sombrios se tornam lugares de paz, de alegria. Porque Deus entrou, porque você está em jejum, em oração, está conhecendo as Escrituras, você está obediente a Deus e tem submissão a Ele, e tudo vai dando certo. E eu venho aqui nesse vídeo aqui para falar para vocês sobre as coisas espirituais, é porque eu tenho a convicção do que Deus fez na minha vida, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda vai fazer. E eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho que trazer para vocês aqui e falar: ei, no mundo tereis aflições, o mundo você vai passar por tribulação, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus, ele falou: olha, tem bom ânimo aí, porque eu venci o mundo, então você também vai vencer. E essa guerra espiritual, você que está aí no serviço, enfrentando uma guerra, aí no serviço, pessoas te atacando, aqui o ambiente está pesado, ora, repreenda e peça a Deus para blindar você sobre esses ataques do inimigo. Você que está com muitas contas para pagar na sua casa e não está conseguindo, não tem aberto uma porta, pede a Deus para abrir uma porta contra esses ataques do inimigo querendo destruir sua família. Você que está aí no seu lar, um pé de guerra com a sua esposa, com seu marido, uma confusão entre os filhos, pede a Deus para te dar discernimento, vai para o jejum, oração, vai ler as Escrituras, vai ter obediência e submissão a Deus, que Ele vai colocar o seu lar no lugar certo, um lugar de paz e de prosperidade. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Um lugar de paz e prosperidade. Denis, mas quando você fala de paz e prosperidade é dinheiro? Não. Paz e prosperidade quer dizer que você vai ter uma vida tranquila na presença de Deus. Tá? A minha campainha aqui, gente, ela tá com, daqui do escritório, ela tá com mau contato, que ela toca mesmo ali e não é ninguém. Aí o pessoal ali dentro fica brincando, é o fantasminha camarada. A gente sabe que não existe fantasminha, mas ela, porque a gente tá bem próximo da praia aqui, e muitas vezes a maresia, ela vem e corrói ali por dentro ali, e ela fica com mau contato. De tempos em tempos eu troco a campainha, porque a maresia tem o poder de destruir essas coisinhas eletrônicas. Então, voltando ao assunto aqui, blindar com jejum, oração, conhecimento e uso das Escrituras, obediência e submissão à vontade de Deus. Hoje, esse é o meu recado para você. É o recado de Deus para sua vida, para você se preparar contra os ataques do inimigo. Que o inimigo está aí para roubar, matar, destruir e acabar com tudo. E ele está o tempo todo espreitando para destruir sua vida e destruir sua família. E hoje eu venho trazer essa palavra para você. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue os seus planos para Jesus. Entregue a sua vida orando, jejuando, obedecendo e conhecendo as Escrituras, que você vai ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Esse hoje foi o nosso Café com Cristo. O meu Café com Cristo, gente, eu não venho aqui com aquelas pregações eloquentes para... Não, eu venho aqui falar com você um papo de irmão mesmo. Olha, é assim, é assado, é assim que acontece. Eu estou aqui para falar para vocês e esse sou eu mesmo. Da forma que eu falo, é desse jeito aqui mesmo. No meu dia a dia é assim que eu falo. E eu estou vindo aqui falar daquilo que Deus fez na minha vida e daquilo que Ele quer te dar a oportunidade de fazer na sua vida também, para te trazer uma vida de paz, de tranquilidade. Mas tem esses requisitos básicos aqui que precisa ser implantado na nossa vida para que tudo dê certo. Jejum, oração, conhecimento das Escrituras e uso da palavra, obediência e submissão. Esse hoje é o nosso café com Cristo. Para você, que Deus venha te abençoar. Forte abraço, Deus abençoe a todos.